Graça e paz, meu irmão, gratidão, damos a Deus pela oportunidade de novo dia. Hoje, 3 de fevereiro de 2025, a gente começa o nosso devocional, primeiramente fazendo referência de gratidão, né? A vida da minha cunhada Tamara, mora na cidade de Manicoré, no Amazonas. Hoje é dia de celebração, de alegria da sua vida, né? Tamarazinha aqui, a esposa do meu concunhado Joe, da minha amada sobrinha Luna, né? A construção de uma família maravilhosa. Tamara é uma mulher muito virtuosa, muito séria, muito focada, uma mulher, de fato, abençoada. Eu sempre digo para minha mulher que é a Tamara, que recebeu de Deus algumas restrições, algumas permissões de Deus para ter algumas restrições na vida, mas ainda assim é uma mulher de um grande valor, uma mulher que tem um grande potencial, hoje é uma serva de Deus, né? E tem um lado espiritual bastante acentuado, bastante forte. Então, é uma das filhas, né? É uma das filhas, além do meu sogro e da minha sogra, que realmente merece que Deus tenha trabalhado de forma muito intensa, muito abençoadora na vida dela. Espero que assim seja, que continue multiplicando. Tem limitações físicas, mas essas suas limitações não a impedem de adorar ao Senhor e de passar valores efetivamente cristãos e na construção de uma família forte e principalmente também valorizando e honrando aquilo que recebeu dos seus pais. É uma menina também focada na sua família e e também valoriza bastante a relação com suas irmãs. Que assim seja, nos honra muito essa tua postura, Tamara, e que você possa continuar esse canal de bênção, esse canal de postura forte, esse canal de, vamos dizer assim, de direcionamento da tua casa para o caminho do Senhor, tá certo? Feliz aniversário, minha cunhada. E a nossa meditação de hoje vai passar pelo primeiro livro de Crônicas, capítulo 19, e o versículo de trabalho é o 13. Nele está escrito: esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor que parecer bem aos seus olhos. O cenário dessa narrativa aqui é muito interessante, porque aqui o general Joabe, um dos homens mais fiéis a Davi, né, ele se encontra aqui num campo de batalha, ou numa posição em que o povo de Amon, né, o povo de Amon, também ali, vamos dizer assim, apoiado pelos sírios, né? Apoiado pelos sírios, já que o rei de Amon, que era Anum, o príncipe, o rei de Amon chamado Anum, ele, depois dele ter preparado, vamos dizer assim, um desrespeito ao povo de Israel, ao rei Davi em especial, ele se põe numa posição de batalha. Então ele se coloca numa posição de batalha, já que, vamos dizer assim, ele tem consciência que ele desagradou a Davi. E Davi é um homem de batalha. Davi é um homem que está sempre consultando o Senhor, mas sabe que quando necessário, ele não pode aceitar as desonras do seu povo, que é o próprio povo de Deus, né? Então, qual é o cenário que nós temos aqui? Que muitas vezes as batalhas elas vão se instituir na nossa vida de uma forma bastante, como é que eu iria dizer, inexplicável, né? Inexplicável. Eu, na minha vida pessoal mesmo, eu passei por uma cena esta semana, né? Eu acho que na última sexta-feira, em que, durante uma conversa que não tinha um propósito de criar distúrbio, de criar dissabores, mas ainda assim criou distúrbios e dissabores, e aí a gente vive a consequência dessas propostas. Porque muito mais do que você faz é a leitura das pessoas daquilo que você faz. E às vezes você também pode estar sendo impertinente nos seus atos, como muito provavelmente, pela leitura que eu deixei passar, eu devo ter sido. E isso causa consequências, causa separação, causa divisões, causa tristeza, causa mágoas, e isso tudo é muito difícil a gente fazer um processo de reconstrução de uma paz e de uma unidade. Porque, por natural, mesmo quando há da sua parte, como há da minha, um reconhecimento do excesso, não por aquilo que eu dizia, mas pela impertinência do momento, pela impertinência até do assunto, vamos dizer assim, agora a gente fica num caminho de difícil reparação. E é exatamente coisas semelhantes aqui que vai se estabelecer. A narrativa que traz nesse capítulo 19, que havia um rei chamado Naás que morre, e o seu filho Anum, ele assume o governo. E durante o luto, o rei Davi, vamos dizer assim, em honra, em agradecimento, em gratidão, em respeito àquilo que o rei Naás faz por ele, principalmente quando ele fugia ali de Absalão, né? Muito provavelmente de Absalão, porque as narrativas que envolvem o rei Naás na Bíblia, nós temos lá no segundo capítulo de Samuel 10, nós temos no segundo livro de Samuel 10, capítulo 10, nós temos também no segundo livro de Samuel, capítulo 17, e nós temos também aqui em Crônicas 19. Então as narrativas, Davi diz, pelo menos é mencionado aqui, que ele quer, vamos dizer assim, valorizar, ele quer honrar e confortar o rei Anum, em respeito àquilo que o seu pai, rei Naás, fez. Só que quando a gente volta lá dentro da Bíblia, a narrativa está feita isso me leva a crer que muito provavelmente ele utiliza o nome de Naás por um aspecto de... Por quê? Porque Naás era o rei da época, mas quem se faz presente ali levando alimento, levando suprimento, materiais, que foi o seu filho Sorbe, e tinha mais duas pessoas lá, que era Barzilai e me esqueci o nome do outro. Tem o nome do outro lá aqui. Nesse momento não é tão importante, mas eram 3 pessoas que efetivamente
fazia esse processo, ou seja, esse acolhimento, essa sustentação de Davi. Então o filho sobe, e aqui a narrativa traz como representando o pai, porque o pai é que estava no trono, então, apesar de que era o seu filho Sorbe, né? Então, que era irmão desse Anum. E aí, na narrativa, quando ele vai lá, o jovem rei, indo buscar lá nos seus conselheiros, dá um conselho que, em vez de, vamos dizer assim, fazer com que o rei tomasse uma decisão e entendesse e se sentisse honrado, prestigiado, acolhido e confortado, porque esse era o objetivo de Davi, confortar o coração daquele rei e prestar as homenagens do povo judeu, ele é considerado de uma forma diferente, ele toma aquilo como uma verdade. E o que ele faz? Ele, pela sua imaturidade, ele vai lá e rapa a barba dos judeus e corta ali as suas vestes, segundo uma das versões bíblicas, como a nova tradução, na linguagem de hoje, trata como se deixasse as nádegas de fora. Na Bíblia, a arte trata ali como se fosse até a altura da coxa. Em resumo, ele humilha os mensageiros de Davi, que tinham um propósito bom, mas que foi interpretado pelo mau propósito. E isso se liga àquilo que eu falei inicialmente, de um ato que eu vivi na sexta-feira e que vive uma sequela ruim, que eu tinha um bom propósito, mas a impertinência do assunto acabou trancando corações importantes para a gente, né? E aí a gente agora vai viver, não sabe-se quanto tempo de nossa vida, ou se teremos possibilidade de corrigir o ato, mesmo na mesma hora, você procurando a pessoa e buscando, vamos dizer assim, se corrigir do seu ato, pedir perdão, como pedir até perdão pelo fato, pelas colocações que possam ter ferido o coração, como deve ter ferido. Então aqui, Anum, ele faz essa análise deturpada, toma a decisão precipitada, envergonha o povo judeu, e aí ele próprio se prepara para a guerra, porque já sabe que Davi certamente se daria uma resposta a ele. E durante todo esse preparo temos aqui um cenário de batalha, em que Joabe representando Davi nessa coisa. E o interessante é que quando o Joabe está nesse processo, que ele vai para esse campo de batalha, o cenário aqui é completamente desfavorável, porque o rei Anum, quando chama ali o suporte, quando a gente vai lá no capítulo, lá no versículo 6, né? 6. Nós temos bem no finalzinho dele, tem assim: para lugar para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá. Ou seja, além disso, praticamente todo o povo de Amon se reuniu para a batalha. Então Joabe, quando encontra esse cenário, ele vai encontrar um cenário desfavorável. Por quê? Porque quando você vai lá no versículo 9 e diz assim: saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade, porém os reis que vieram se puseram à parte do campo. Ou seja, o exército judeu ficou tanto para frente quanto para trás, cercado, ou seja, num campo, num cenário em que praticamente foi feita uma emboscada. E aí, nesse cenário completamente desfavorável, Joabe lembra do valor, ou seja, da qualidade dos homens que o acompanhavam, que eram aqueles valentes, né, os valorosos. Então ele separa Joabe, ele escolhe, né, entre esses homens os melhores, ele se posiciona e diz que se posiciona contra os sírios e coloca seu irmão Abisai para poder batalhar contra os amonitas. E o bom de tudo isso, né? E o bom de tudo isso é que ele traça uma estratégia dizendo assim: ó, se os sírios forem mais fortes do que eu, Abisai, você vem e me ajuda. Mas se os amonitas forem mais fortes que você, eu vou e ajudo. Ou seja, ele coloca no seu coração já uma certeza que eles irão vencer a batalha, que eles irão se sair bem, lograr êxito. Por quê? Porque ele tem como fundamento uma confiança no Senhor. Ele sabe que o exército de Davi é um exército direcionado por Deus para as batalhas. Principalmente porque Davi não luta batalhas em vão. O natural de Davi é consultar o Senhor para as batalhas que se estabeleciam. E aí o interessante é que ele traz as razões. As razões por quê? Porque aqueles homens, mesmo aparentemente em desvantagens, mas que tinham, aparentemente, aos olhos dos seus adversários, estariam em desvantagem, mas com a certeza no coração de Joabe, porque o Senhor estava com ele, ele diz assim: ó, nós devemos nos esforçar pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus. Ele diz assim: ó, essas cidades que nós temos, elas são do nosso Deus. E no final ele diz assim: faça. Ele coloca tudo nas mãos do Senhor quando ele diz assim: faça o que bem parecer aos seus olhos. E aí é uma confiança que nós devemos ter nos nossos desafios. E aí, voltando novamente para aquilo que eu falei, a minha experiência, o meu, vamos dizer assim, a minha vivência pessoal, principalmente nesse momento desse fracasso, desse infortúnio, desse dissabor, né, em relação dentro da própria família, da família que eu falo, envolvendo familiares, a gente tem que ter essa confiança aqui que Joabe tem. Joabe tem que colocar tudo, ou seja, que faça. Resultado disso aqui, Joabe vence, mas depois o exército sírio se reorganiza, busca apoio, principalmente vem um novo vem Sofaque, né, com seu exército, que era capitão de Hadadas, vem com seu exército, mas aí os judeus agora também se reúnem com o rei Davi, com o exército do povo de Israel, e mais uma vez vencem todos eles, fazendo com que
fazendo com que, por exemplo, a vitória se estabeleça a favor do povo de Israel. Mas o mais importante de todo esse cenário aqui é a gente focar. Por que as batalhas começam às vezes? As batalhas começam por pequenas coisas, por falta de comunicação, por entendimento, por vaidade, por darmos ouvidos a aconselhamentos errados. Ou seja, às vezes a gente se fundamenta vamos dizer assim, em situações diversas, que às vezes são batalhas que não são dadas por Deus, que são criadas por nós mesmos, né? Por nós mesmos e pela nossa, vamos dizer assim, insolência. Davi teve uma boa atitude, uma atitude de honra, uma atitude de gratidão, foi mal interpretado por aquele que deveria receber ali a homenagem, e no final eles se envolveram num campo de batalha. E o que se resumiu disso é que os sírios nunca mais partiram para socorro aos amonitas, tá certo? Então, lute sempre as lutas que o Senhor te estabelecer e deixe de lado as batalhas que não têm qualquer sentido. E, em especial, tome cuidado para que você, pela tua imaturidade, pelas condições ou para quem você está dando seus ouvidos, possa não criar verdadeiras intrigas e distanciamento de pessoas e de propósito daquilo que nós devemos viver, tá bom? Fica na graça de Deus e Pai Todo-Poderoso, segunda-feira que nós possamos estar juntos nessa caminhada cristã sempre e que Deus te cuide, meu irmão.